Bem-vindos, criatura de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fei e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. É isso aí. Uma alegria começar, mais uma análise profunda com quem está com a gente. E a nossa missão nesta imersão de hoje é dissecar o informativo de jurisprudência número 879 do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 3 de março de 2026. Exato. A nossa grande meta aqui é extrair aquele suco da informação, sabe? A essência técnica mesmo. O objetivo é poupar o tempo de quem nos acompanha, mas garantindo que ninguém perca os detalhes que efetivamente mudam o jogo na prática jurídica. Com certeza. O que é fascinante aqui é notar como o STJ está definindo limites claros de responsabilidade em várias áreas do direito nesta semana. Sim, desenhando linhas divisórias muito rígidas, né? Precisamente. Analisar a jurisprudência não é só colecionar teses prontas ou decorar regras, é observar os padrões de como as cortes superiores enxergam a dinâmica entre a sociedade, a economia e a intervenção do próprio Estado. E o material de hoje é riquíssimo para isso. Sem dúvida. Exige uma leitura bem atenta sobre onde termina a obrigação de um e onde começa o poder de fiscalização do outro. Ok, vamos empacotar isso, começando por um tema que tem gerado muito debate corporativo. É uma mistura bem interessante de direito administrativo e processo civil. Nosso primeiro julgado. Isso, o agravo interno no conflito de competência 208.248 de São Paulo, julgado pela primeira sessão. A controvérsia central gira em torno da Lei 14.611 de 2023. E também do Decreto 11.795 e da Portaria 3.714 do Ministério do Trabalho. Exatamente. Normas que tratam da igualdade salarial entre gêneros. Na prática, o que aconteceu foi que uma empresa impetrou um mandado de segurança contra um ato do Superintendente Regional do Trabalho. Para barrar aquela exigência de envio dos relatórios de transparência salarial, correto? Isso mesmo. A grande dúvida processual que chegou ao STJ foi justamente quem julga ICMS. A União foi lá e argumentou fortemente que, por envolver critérios remuneratórios e política pública de emprego, a competência seria da Justiça do Trabalho, com base no artigo 114 da Constituição. E aí que a nossa análise precisa ser puramente técnica. Temos que isolar a discussão processual do mérito da política pública em si, seja qual for a opinião sobre a norma. O STJ definiu que a competência neste caso específico é da Justiça Federal. E por que a Justiça Federal? Porque o tribunal olhou para a natureza jurídica da exigência. O envio do relatório de transparência salarial é uma obrigação de fazer imposta pelo Ministério do Trabalho. Ah, entendi. Trata-se de uma exigência estritamente administrativa. É uma relação vertical entre o Estado fiscalizador e empresa fiscalizada. Não é uma briga direta entre patrão e empregado. Essa distinção é fundamental para quem atua na área. Não estamos diante de um litígio trabalhista clássico, né? De forma alguma. A empresa não está discutindo uma equiparação salarial direta com uma empregada específica que alega receber menos que um colega. Por exemplo, se fosse uma ação individual pleiteando diferenças salariais, o caminho natural seria a Justiça do Trabalho, óbvio. Perfeito. Mas o mandato de segurança aqui ataca a validade de um ato administrativo genérico. É uma regra burocrática emanada por uma autoridade federal. A empresa alega que as normas infralegais teriam extrapolado o poder regulamentar da lei original. Ou seja, a discussão real é sobre os limites do poder de polícia. Exato. É sobre a regulação estatal. Há uma separação cirúrgica feita pelo STJ entre o que configura um eventual ilícito trabalhista e o que é um mero descumprimento de uma obrigação administrativa. Sendo uma questão de controle de legalidade de um ato de autoridade federal, a competência é atraída para a Justiça Federal. Preservando a lógica do sistema desenhado pela Constituição. Muito claro. Bom, deixando a esfera administrativa e entrando na seara tributária, vamos falar de uma dor de cabeça clássica do planejamento sucessório e familiar. O ITCMD no divórcio. Isso. O segundo julgado do nosso encontro de hoje, o embargo de divergência em recurso especial 2.174.294 do Distrito Federal, trata do divórcio consensual com excesso de meação. Um tema que sempre gera litígio. Demais. Quem milita em família e sucessões sabe bem. Quando as partes dividem os bens e um cônjuge fica com uma fatia maior de forma gratuita, o fisco estadual imediatamente enxerga uma doação e já vem cobrar o ITCMD. O fisco não perde tempo. Não mesmo. E a grande incerteza que pairava, que gerava muita divergência até dentro do próprio STJ, era sobre o momento exato, quando é que o relógio do fisco, o prazo decadencial, começa a bater para cobrar esse imposto. Se conectarmos isso com o cenário maior da segurança jurídica, o tribunal finalmente pacificou a questão. Eles se alinharam à tese do tema 1048. O STJ determinou que o prazo decadencial para a cobrança do ITCMD, nesse cenário de doação de imóveis, no divórcio, só tem início com a efetiva transmissão da propriedade. E a transmissão efetiva, no nosso sistema... mediante o registro no cartório de imóveis. Exatamente. À luz do artigo 1245 do Código Civil, a propriedade de bens imóveis só se transfere com o registro do título no cartório. O que, convenhamos, tira um peso enorme das costas do contribuinte que nos ouve agora. Havia uma tese pesada de que o relógio começava a bater no exato momento em que o juiz proferia a sentença homologatória da partilha. Uma tese muito perigosa para o contribuinte. Sim, mas o STJ está dizendo que a homologação judicial é apenas um passo formal. O fato gerador do imposto, a doação efetiva para o mundo jurídico, não acontece ali na sala de audiência ou no papel do juiz. Antes de averbar a partilha no registro imobiliário, não há fato gerador perfeito e acabado. E sem fato gerador, não há como iniciar a contagem do prazo decadencial da decadência tributária. O tribunal, na prática, blinda o cidadão contra cobranças prematuras. O Estado tem que esperar a formalidade máxima. Exato.
Para o Estado cobrar, ele precisa guardar a mutação patrimonial registrada na matrícula do bem. Excelente. E fechamos a nossa primeira sessão de administrativo e tributário, adentrando agora na nossa segunda temática, focada em contratos, direitos autorais e limites civis. Aqui é onde fica realmente interessante. Temos um caso que impacta profundamente o agronegócio. O quarto julgado sobre arrendamento rural. Isso. É o recurso especial 2.187.412 do Mato Grosso, lá da terceira turma. Imagina a situação, um produtor firma um contrato de arrendamento e tá lá, explorando a terra, plantando. Durante o contrato, o dono da terra, o arrendador, perde a propriedade rural. Seja por uma execução de dívida ou consolidação de propriedade por um banco, por exemplo. Exato. A questão é, o novo dono da terra, quem assumiu a propriedade, é obrigado a respeitar o arrendatário que já estava lá plantando. O que acontece com quem arrenda a terra? O STJ detalhou isso de forma muito técnica. A Corte aplicou o artigo 26, inciso 8º do Decreto 59.566, de 66. A decisão foi clara. A perda da propriedade rural pelo arrendador resulta na extinção automática do contrato de arrendamento. Extingue e acabou. Sim. O pilar dessa decisão é a constatação de que há uma ausência de sub-rogação nos direitos nesse cenário. Ou seja, o novo proprietário não herda as obrigações contratuais do antigo dono. Ele pega a matrícula limpa e o arrendatário fica totalmente desprotegido. É um cenário de risco gigantesco para quem investe na safra, prepara o solo baseando-se em um contrato longo. É um alerta vermelho para a prática contratual no agronegócio. O arrendatário precisa fazer uma due diligence prévia rigorosa sobre a saúde financeira do dono da terra. Se a terra tem risco de ser perdida, o arrendamento está por um fio. Seguindo nessa análise de contratos, o julgado 5, recurso especial 2.238.389 de Goiás, traz um caso de compra e venda envolvendo prescrição e recuperação judicial. Uma ação de rescisão contratual acumulada com cobrança. Isso. A parte credora já tinha feito uma notificação judicial para cumprir o contrato, o que, com sucesso, interrompeu a prescrição. O tempo passou e tentaram entrar com uma ação monitória para interromper a prescrição de novo. Pode isso? O STJ respondeu com muita clareza. Impossibilidade de nova interrupção da prescrição. O sistema não tolera ficar reiniciando o cronômetro infinitamente, certo? De forma alguma, o Instituto da Prescrição existe para garantir estabilidade. Se o credor aciona o devedor apenas para zerar o relógio, sem dar andamento efetivo, ele subverte a segurança jurídica. E o acórdão ainda conecta isso com a dificuldade de executar o crédito de um avalista. Um avalista submetido aos efeitos da recuperação judicial. Exato, conforme a Lei 11.101 de 2005, artigo 6º, inciso 2º. E menciona até as implicações no regime de bens, tocando no artigo 1667 do Código Civil. Essa conexão mostra que alongar a vida de uma dívida afeta terceiros. O avalista não pode ficar eternamente à mercê de um credor que fica enviando notificações só para evitar a prescrição. O STJ cortou esse ciclo de uma vez por todas. Protegeu todo o ecossistema que orbita a obrigação principal. Mudando o foco para o dia a dia do comércio. O nosso sexto julgado, o agravo em recurso especial 2.631.812 de Goiás, da quarta turma, pinta aquele cenário cotidiano, um estabelecimento comercial tocando música. De quem é a conta dos direitos autorais? O ECAD cobrando a conta. Clássico. O dono argumentou que só cedeu o espaço físico, não organizou o evento e nem lucrou direto com a música. O dono do bar paga a conta da música nesse caso? O STJ explicou a aplicação da responsabilidade solidária prevista no artigo 110 da Lei 9.610, de 98. O proprietário do estabelecimento responde junto com os organizadores, independentemente de ter participado da organização do evento. Independentemente de ter lucrado diretamente também? Totalmente independente. A lei enxerga o dono do espaço como o guardião daquele ambiente. Ao abrir as portas para um evento com obras musicais, ele assume o risco da exploração econômica. A solidariedade evita que o jogo de empurra deixe o artista sem a remuneração. Faz todo sentido. Ainda na quarta turma, mencionando brevemente o julgado 7, tivemos um julgamento em segredo de justiça focado em aspectos processuais bem específicos. Sim, sobre o artigo 23, inciso 2º do Código de Processo Civil. Exato. O tribunal reforça a contagem de prazos e a dinâmica das intimações em processos sigilosos. Uma inobservância dessas regras milimétricas é passaporte para nulidade processual. O STJ está vigiando de perto o rito desses processos para não haver violação à ampla defesa. Muito bem pontuado. Chegamos agora à nossa terceira e última sessão, o peso do Estado, focando em direito penal e processual penal. Começamos pelo julgado 8, recurso especial 2.118.641 do Rio Grande do Sul. Traz um crime com nome de filme de ação. Usurpação de matéria-prima da União. Julgado pela quinta turma. O que é exatamente isso? É um crime previsto na Lei 8.176 de 91. Tipifica a conduta de quem explora matérias-primas da União, como minérios ou areia, sem autorização legal. Muitas vezes a defesa tenta dizer que é só um crime ambiental de menor potencial, né? E é aí que o STJ intervém. A Corte analisa a conduta reforçando o cuidado com os bens estatais. O Estado atua na defesa do seu patrimônio econômico. A apropriação indevida ofende não só o meio ambiente, mas o bolso da União, configurando o crime autônomo de usurpação. E por falar em proteger os recursos do Estado, o julgado 9 traz uma pergunta de ouro. O réu foi condenado penalmente a pagar uma multa. O Ministério Público, que deveria cobrar, fica inerte. A dívida morre. Isso levanta uma questão importante sobre o sistema penal após o pacote anticrime, a Lei 13.964, de 2019, que alterou o artigo 51 do Código Penal. E o que o STJ definiu? Citando inclusive a ADI 3.150 do STF,
STF, o tribunal definiu que a inércia do Ministério Público não gera o perdão da dívida. A Fazenda Pública mantém a legitimidade subsidiária para inscrever esse valor em dívida ativa e cobrar a multa. O dinheiro vai para o fundo penitenciário e o Estado não abre mão disso. Se o promotor não cobra, a Procuradoria da Fazenda vai lá e executa. Exatamente. E o STJ deixou um aviso claro. Mandado de segurança é inadequado para discutir essa legitimidade subsidiária. Tentar cortar caminho por MS foi rechaçado frontalmente. Entendido. Para fechar a nossa análise, o 10º caso é o agravo regimental no RHC 215.549 de Goiás, na 6ª turma. Todo mundo quer saber sobre o famoso Acordo de Não Persecução Penal, ou ANPP. Uma ferramenta muito debatida. Todo mundo tem direito de fazer acordo para evitar o processo penal. A resposta curta é não. O STJ consolidou que a conduta criminal reiterada, a chamada habitualidade delitiva, é um impeditivo legal para a propositura do acordo, conforme o artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 2º do CPP. E como o juiz comprova essa habitualidade? Precisam ser condenações definitivas? Não. E essa é a grande tese. Quem tem inquéritos policiais pendentes e ações penais em andamento já demonstra ausência de requisitos subjetivos para o acordo. É uma visão alinhada com o STF, especificamente com a posição do ministro Dias Toffoli. A lógica é que o ANPP foi criado para dar uma segunda chance a um erro isolado na vida da pessoa. Se a ficha mostra uma rotina de inquéritos, a pessoa perde esse direito. O Estado opta pelo processo penal tradicional mesmo. Perfeito. As condições do ANPP seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime nesses casos de reiteração. Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência? Resumindo a nossa imersão de hoje, a jurisprudência desta semana foca incansavelmente em definir as regras do jogo. Sem dúvida. Vimos de quem é a competência exata, quando o relógio da decadência começa a contar no divórcio, quem paga a conta da música no final da noite e até onde o Estado pode cobrar multas ou impedir prescrições. É um movimento para tapar brechas e garantir segurança jurídica. E se me permite um pensamento provocativo para quem está com a gente, conectando lá com o nosso primeiro julgado sobre os relatórios de igualdade salarial. Claro, manda bala. Considerando que o envio desses relatórios é uma exigência administrativa pesada, baseada em dados massivos, como a tecnologia e os algoritmos de RH das empresas vão lidar com essas regras cegas do Estado? Nossa, é uma ótima questão. Sabemos que algoritmos carregam vieses na categorização de cargos. E se uma falha de software resultar em uma penalidade federal gigantesca? Uma distorção irreal nos dados enviados ao Ministério do Trabalho pode virar a principal fonte de passivos das companhias. Fica a reflexão de como o direito vai auditar a mente das máquinas num futuro próximo. Uma provocação excelente. Fica a semente plantada para quem nos ouve pensar a respeito. Bom, quero agradecer muito a companhia e a escuta qualificada da nossa audiência até este momento. O nosso valor é manter a informação atualizada com leveza, mas sem perder o rigor técnico que a prática exige. Foi um prazer dissecar esses informativos hoje. Um grande abraço a todos que estão com a gente. Sigam atentos às decisões dos tribunais e até o nosso próximo encontro de hoje. Tchau, tchau.